Olá, saudações históricas! E nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que não é muito revisto pelos nossos estudantes devido não despertar grande interesse. E é aí que mora o perigo. Durante o período da República das Oligarquias, o que chama mais atenção? A questão da economia do café, enfim, a crise, convênio de Taubaté, quando se fala de economia na história. E aí, a questão da economia da borracha e questões fronteiriças, como a questão do Acre, são vistas levemente, não dá uma pincelada. E como eu disse, é aí que mora o perigo, porque a sua banca examinadora, seja lá do Enem, do seu concurso, da sua prova, enfim, de qualquer avaliação que você se submeta, ela sabe disso. Então, o que ela vai fazer? Geralmente se exploram esses assuntos que são menos estudados, que eu sei que o aluno vai estudar menos. Então aqui nós vamos dar uma olhadinha na economia da borracha. Como foi que essa economia cresceu? Por que ela explodiu? Deu um boom da economia da borracha ali durante a República das Oligarquias? Qual foi o seu auge? E quais foram as causas da sua decadência? E ela também gera outra questão, que é um problema de fronteira para o Brasil, que ficou conhecido como a questão do Acre. Vamos ver como é que o Brasil resolveu esse problema aí com a Bolívia, certo? Vamos lá. Economia da borracha. Primeira coisa, chamados preâmbulos, contextos. O que estava acontecendo no mundo, na economia mundial, que favoreceu essa exportação da borracha brasileira? Ora, aqui no mundo nesse momento, final do século XIX, início do século XX, está acontecendo o que a nossa historiografia chama de Segunda Revolução Industrial. A gente tem ali o imperialismo do século XIX, desenvolvimento industrial. E aí, isso gera novas demandas de matéria-prima. Quais são as indústrias que crescem, que aparecem nesse momento? Automobilística. Precisa de borracha. Indústria também da nossa querida bicicleta. Então, precisa-se dessas matérias-primas. E o Brasil, ele se fixou na economia mundial, sempre como exportador, produtor e exportador de matéria-prima. Mas o que favoreceu essa borracha ter sido extraída, na sua grande maioria, nesse período do Brasil? Olha só, o que a gente tinha no Brasil? O Brasil, ali, na região amazônica, querida Amazônia, né? Riquíssima aí, desde o início do século até hoje, ainda rica demais em natureza, né? O que acontece? Lá existia a chamada Hevea brasiliensis, que é uma espécie da seringueira, a árvore de onde se retira o látex para fazer a borracha. Lá o seringueiro faz o risco na árvore, aqueles risquinhos, e a árvore vem caindo o látex, então se apara e dali se faz a borracha. A árvore que existia no Brasil, a espécie de seringueira que existia no Brasil, era aqui, de melhor qualidade mundial, que a gente está falando, e tinha maior quantidade, ou seja, tinha mais, e além de ser mais, era melhor do que as que haviam em outros países. Então isso favoreceu o somatório dessa maior quantidade e melhor qualidade do produto brasileiro, da matéria-prima brasileira, e a necessidade extrema do mercado internacional durante essa revolução, durante essas indústrias nascentes, fazem com que o Brasil seja o carro-chefe dessa exportação de matéria-prima do látex, ok? Tanto que em 1910, por volta de 1910, 40% das exportações brasileiras, aí concorrendo com o café, com a economia do café, que era o carro-chefe, 40% vai ser de quê? Da economia da borracha, certo? Então, mas como é que funcionava essa economia da borracha lá na região amazônica? Lembrando que ali é fronteira Brasil-Bolívia. Quem eram os trabalhadores? Quem eram as pessoas que estavam trabalhando ali na economia da borracha, extraindo esse látex da seringueira?
trabalhadores tanto nativos da região, nativos mesmo lá da Amazônia, e uma grande quantidade de imigrantes do Nordeste, retirantes da seca, principalmente cearenses, tudo bem? Esse pessoal, eles desenvolveram uma forma de trabalho e ali manual. O Brasil sempre vive nessa questão manual. Então eles eram praticamente jogados lá para fazer essa extração. Não haviam técnicas avançadas, não havia maquinário, nada. O trabalhador vai para lá para retirar o seu látex para revender para uma outra figura que vai aparecer, que hoje a gente pode até chamar de atravessador, mas que aqui a gente vai chamar de seringalista. Esse cara é o que vai estar pegando esse látex dessas pessoas que extraem lá em péssimas condições de trabalho, que eles ficam lá na Amazônia, à mercê do que acontece na natureza, enfim, do tempo, de tudo, explorados, e é vendido a baixíssimos preços para esse seringalista, que chega a lucrar mais ao vender para o mercado internacional, tudo bem? Para as empresas do mercado internacional que necessitavam desse produto. No entanto, quem lucra mesmo são as empresas internacionais. É a indústria internacional que lucra com a grande quantidade, com a melhor qualidade desse produto, que é extraído do Brasil, leva para fora. Até o seringalista fica longe do lucro dessas indústrias internacionais, porque elas vão ditar o preço. O preço da mercadoria é esse no mercado internacional, e o seringalista aqui no Brasil ele não poderia fazer nada em relação a isso, porque eles eram os compradores. Enfim, mas ao mesmo tempo, essa economia, essas indústrias internacionais, elas vão estar pegando as sementes da melhor qualidade que existia no Brasil, a Ervia brasiliensis, e vai estar levando para a China, para a região sul da China, da Ásia, enfim, aonde eles vão estar fazendo um plantio e cultivo de forma intensiva, chegando a determinado momento, lá pelos décadas de 40, aonde não se necessita mais do Brasil, porque eles já têm lá a produção própria deles, lá nas suas colônias, vamos dizer assim, nesse imperialismo do século XIX, eles já têm lá essa produção da mesma espécie dessa árvore que existia no Brasil, da mesma espécie. Então eles já têm lá, então eles não vão mais vir extrair do Brasil. Com isso, a economia da borracha brasileira, ela entra em decadência, tudo bem? Então, tem um problema gerado por essa economia da borracha, que é a chamada questão do Acre, que é uma coisa de fronteira entre Brasil e Bolívia. Como é essa questão do Acre? Quando essa população nordestina, principalmente cearenses, eles vão lá para a região da Amazônia para fazer essa extração da árvore, do látex, eles ocupam aquela região e gera um problema ali de divisa de territórios. Mas o Brasil, lá em setembro de 1898, ele assina aqui o chamado Protocolo de 23 de setembro, onde reconhece aquelas terras como sendo da Bolívia. No entanto, os brasileiros ali, principalmente cearenses, eles não aceitam aquela situação, não toleram, se revoltam, tanto que por três vezes, esses brasileiros, eles vão se declarar como Estado independente do Acre, tentando se tornar um Estado totalmente independente do Brasil e da Bolívia. Vão ter várias lutas com o exército boliviano, várias batalhas, vai ter a intervenção de uma indústria internacional, que seria o sócio majoritário, seria o filho do presidente Theodore Roosevelt, e o Brasil tentando resolver essa questão, tentando resolver o problema. O que ele faz? Em 1903, o Brasil assina o Tratado de Petrópolis. Após, claro, durante os conflitos, o Brasil ocupar a região com seus exércitos. Ora, falei para vocês que essa região
a Bolívia, ela fez um pacto, ela fez, vamos dizer, um tratado, um acordo comercial com as indústrias internacionais, em que praticamente ela entregava àquela região, as indústrias internacionais, elas iriam arrendar as terras da Bolívia, aquelas terras que hoje são o Acre, em troca de colocar lá exército, colocar várias instituições, várias coisas internacionais ali dentro do Acre. E essa população se revoltou ainda mais, tendo o Brasil que intervir na questão para resolver o problema. As tropas brasileiras ocupam a região e o Brasil assina com a Bolívia o Tratado de Petrópolis. O que dizia o Tratado de Petrópolis? Que aquelas terras passariam a ser brasileiras, passariam a ser domínio do Brasil. Mas isso foi feito assim de bom grado com a Bolívia simplesmente recebe a questão e aceita? Não. O Brasil, para que isso fosse reconhecido, o Brasil paga uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para a Bolívia, para que ela reconhecesse o Brasil como sendo proprietário do Acre, como as terras fazendo parte do Brasil. Então essa é a questão do Acre e a economia da borracha. Vamos ficar por aqui, saudações históricas e até a próxima!